Imagine se, neste exato momento, uma força invisível dentro de você pudesse transformar sua vida financeira para sempre, libertando-o das correntes da escassez e impulsionando-o rumo à abundância que sempre sonhou. E se eu dissesse que essa força já existe, esperando apenas que você a desperte? Essa é a essência do segredo que Napoleon Hill desvendou há quase um século, um mistério que separa os que constroem impérios dos que apenas sobrevivem na sombra dos sonhos não realizados. Pense nisso com o coração acelerado, porque alguns, partindo do nada, erguem fortunas que ecoam através das gerações, enquanto outros, apesar de todo o esforço, permanecem presos em um ciclo interminável de lutas e frustrações. Não é mera sorte nem talento isolado, nem mesmo o trabalho árduo que define o destino. Se fosse assim, os pedreiros que erguem edifícios com suor incansável, os agricultores que plantam sob o sol impiedoso, as faxineiras que limpam incansavelmente lares alheios, seriam os reis e rainhas da prosperidade. Mas a realidade nos mostra o contrário, não é mesmo? Há uma peça oculta, uma chave sutil que Hill descobriu ao mergulhar nas mentes dos maiores titãs de sua era, homens como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e Theodore Roosevelt. Esses gigantes não apenas acumularam riquezas, eles moldaram realidades a partir do invisível, usando o poder da mente como uma ferramenta divina de criação. Hill passou mais de 2 décadas entrevistando esses visionários, desafiado pelo próprio Carnegie a desvendar o segredo comum que os unia, mas sem entregá-lo de bandeja. Era uma busca quase espiritual, uma jornada para que apenas os comprometidos, os que buscam com fome insaciável, pudessem encontrar a verdade nas entrelinhas. E agora você está aqui não por acaso, mas guiado por uma lei maior que o trouxe até essas palavras. Talvez um chamado divino, uma resposta às suas preces sussurradas na calada da noite, ou o empurrão cósmico que sua mente precisava para iniciar a transformação. Ao aplicar esse segredo, sua existência financeira, espiritual e pessoal se elevará a patamares que hoje parecem inalcançáveis, infundindo cada dia com propósito e poder. Antes de mergulharmos mais fundo, permita que essa revelação toque sua mente. A prosperidade não nasce nos bancos ou nos mercados, mas no santuário da sua mente, onde pensamentos se tornam sementes de destinos grandiosos. Hill observou que todos esses milionários compartilhavam uma visão cristalina de seu futuro, tão vívida que atraía circunstâncias, pessoas e oportunidades como um ímã irresistível. O universo parecia conspirar a seu favor, mas isso era o reflexo de uma força mais profunda, a mentalidade milionária cultivada com disciplina e fé. Carnegie sussurrou a Hill: se você descobrir e aplicar esse segredo, jamais conhecerá a necessidade. E assim foi. Hill percebeu que a riqueza verdadeira floresce primeiro na mente antes de se manifestar no mundo físico. Não era apenas otimismo superficial, mas uma convicção inabalável que transformava obstáculos em degraus. Imagine um jovem brasileiro sem recursos ou apoio, devorando as obras de Hill em uma pequena cidade do interior. Sem conhecimento em economia ou diplomas avançados, ele começou a visualizar seus objetivos com intensidade, convencendo-se diariamente de sua capacidade ilimitada. Essa fé mental curvou a realidade. De um emprego modesto, ele ascendeu, formou-se, abriu seu negócio e hoje comanda uma empresa que fatura milhões anualmente. Não foi coincidência. Foi a aplicação silenciosa do segredo, provando que a mente, quando alinhada, cria milagres cotidianos. Reflita agora sobre sua própria jornada. Quantas vezes você abandonou um sonho por julgá-lo impossível? Hill descobriu que os verdadeiros vencedores possuíam uma teimosia sagrada, uma persistência que via a vitória antes mesmo de ela se materializar. Seus pensamentos não eram casuais. Eram carregados de direção, propósito e energia vital, infundidos com fé e disciplina. Muitos fracassados que Hill analisou tinham talento, oportunidades e até suporte, mas faltava a crença profunda de que mereciam o triunfo. Sem essa raiz interna, as chances escorriam como areia entre os dedos.
A diferença não residia na inteligência ou na força física, mas na qualidade dos pensamentos que nutriam a mente. Esse era o tesouro invisível, o segredo que perdura através dos séculos. No Brasil de hoje, em plena era digital, esse princípio opera com a mesma potência. Quem alinha pensamento, fé e ação gera uma força imparável, plantando sementes férteis em solo mental preparado, colhendo abundância inevitável. Hill enfatizou que o segredo não é mero estudo, mas prática diária. Conhecimento é poder em potencial. Só se torna real quando organizado em planos e executado. Essa é a essência. Não basta consumir informações. É preciso viver o conhecimento para transformar a existência. Quantos livros você leu, cursos completou, vídeos assistiu e ainda sente a vida estagnada? A chave está no agir com fé, no compromisso que revela o segredo na mente de quem o busca com seriedade. Mesmo se você achar que não o compreendeu plenamente, ao persistir com convicção, ele começa a operar nos bastidores. Pessoas surgem, portas se abrem, oportunidades florescem. Não é magia, é a lei da mente criando realidade, como provado por incontáveis leitores de Pense e Enriqueça, que mudaram suas vidas drasticamente. Hill não visava formar leitores passivos, mas arquitetos de destinos, responsáveis por sua própria riqueza e felicidade. O segredo é um desafio plantado para que apenas os dedicados colham seus frutos. Quem aplica, descobre. Quem espera respostas prontas, permanece no ciclo da mediocridade. O verdadeiro mistério não está em palavras impressas, mas na mente que ousa desvendá-lo, despertando uma transformação profunda que ecoa eternamente. Ao investigar o que distinguia milionários de indivíduos comuns, Hill desvendou que a mente humana é a suprema força criadora do universo. Não importa se você nasceu em pobreza, sem horizontes ou em meio a tormentas extremas, sua mente possui o poder de inverter qualquer narrativa, gerando ideias, inovações e fortunas do nada. O invisível precede o visível. O mundo material é mero espelho do que primeiro se constrói na imaginação. Observe, toda grande invenção, a lâmpada de Edison, o avião dos irmãos Wright, a revolução industrial, nasceu como um pensamento solitário na mente de visionários. Hill compreendeu que a mente não é apenas um arquivo de memórias, mas um vasto campo de possibilidades infinitas, onde pensamentos, repetidos com intensidade, evoluem para crenças que impulsionam ações e moldam destinos inabaláveis. O segredo reside nesse processo sutil. A mente consciente guia como um piloto, mas o subconsciente, o verdadeiro motor, registra e executa sem questionamentos. Alimente-a com ideias de escassez, medo e dúvida, e ela multiplicará barreiras em sua vida. Nutra-a com abundância, fé e confiança, e ela forjará circunstâncias que confirmam essa visão gloriosa. Muitos ficam presos em ciclos repetitivos porque desejam riqueza, mas inundam a mente com pensamentos de falha, falando de dívidas, falta e limitações. O subconsciente não diferencia desejo de realidade, ele replica o que recebe. Hill viu que a disciplina mental é o investimento mais valioso, superando qualquer capital inicial, como exemplificado por Henry Ford, que transformou sonhos em impérios ao afirmar: se você acredita que pode ou que não pode, em ambos os casos, está certo. Tudo inicia na crença. Sem ela, ações enfraquecem, persistência desvanece. A mente é a raiz. O que colhemos no físico é o fruto dessa essência invisível. Examine sua conversa interior. Quais frases ecoam diariamente? A ciência confirma que temos cerca de 60 mil pensamentos por dia, a maioria repetitivos. Se dominados por medo e insegurança, você programa fracasso, mas infunda imagens de vitória, frases de poder e visões claras, e desperta a força criadora que Hill exaltava. O maior campo de batalha é a mente, como o apóstolo Paulo ensinou em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação é o cerne prático dos ensinamentos de Hill. A mente como jardim. Sem cultivo, o mato da dúvida invade. Plantada com fé e abundância, floresce prosperidade irresistível.
Hill destacava a emoção como catalisador. Pensamento sem sentimento é inerte. O desejo ardente acende as ideias, convencendo o subconsciente a aceitar e manifestar. Sinta profundamente que o sucesso já é seu, e um ímã invisível atrai aliados, situações e caminhos. Quando alguém decide com verdadeira convicção, o universo conspira, não por acaso, mas porque a mente programada percebe oportunidades antes ocultas. Hill chamava isso de consciência expandida, uma elevação irreversível que gera realidades novas incessantemente. O desafio é a disciplina. A mente, como músculo, fortalece com exercício diário, repetindo frases de poder, visualizando metas, conectando-se com fé. Preguiça mental, pessimismo e autossabotagem fortalecem inimigos internos que bloqueiam riqueza. O poder da mente é tão real quanto a gravidade. Atua sempre, criando sua realidade atual. A questão é, você cria conscientemente ou permite padrões antigos de escassez ditarem o rumo? Essa distinção separa milionários de sobreviventes. Hill afirmou: quem controla a mente controla o destino. Sua mente é a fábrica onde a fortuna se molda, convidando-o a assumir o comando com fé inabalável. Hill enfatizou que pensamentos positivos isolados não bastam. É essencial treinar a mente com rigor. Aqui entra a autossugestão, um pilar transformador de sua filosofia. A prática de repetir diariamente ideias de poder e prosperidade até que se enraizem como crenças profundas, reprogramando a mente para uma nova era de abundância. Não é misticismo. A ciência prova que o cérebro confunde o intensamente imaginado com o real. Repita afirmações com emoção e o subconsciente aceita, agindo para materializar. Muitos perpetuam escassez repetindo: dinheiro não cresce em árvores, nunca vou conseguir, isso não é para mim. Essas sugestões negativas forjam fracasso. Hill nos urge a guardar a mente, alimentando-a com coragem e fé para criar oportunidades, transformando pensamentos em hábitos, hábitos em crenças, crenças em triunfos concretos. Pense, quantas vezes você se autodepreciou, chamando-se azarado ou incapaz? Cada palavra emocional planta sementes no subconsciente. Espinhos geram dor, não rosas. Inversamente, declare com firmeza ao acordar: sou capaz de conquistar riqueza, mereço prosperar, minha mente atrai oportunidades. Inicialmente estranho, mas a repetição forja conexões neurais, reprogramando o subconsciente. Atletas, empresários e artistas usam isso. Não só talento, mas mente treinada para o impossível. Os ricos entrevistados por Hill repetiam metas como reais, aplicando ciência da mente. A autossugestão liga à fé. Sem emoção, palavras são vazias. Hill insistia em carregar cada afirmação com sentimento, como se o desejado já existisse. A Bíblia ecoa em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes. É oração prática, repetida com convicção. Ao abraçar isso, sua vida se torna testemunho vivo, inspirando outros a seguirem o mesmo caminho de luz e abundância. Permita que essa verdade penetre fundo. Você é o arquiteto de sua fortuna, guiado pela fé que move montanhas mentais. Agora convido você a se inscrever no canal Prosperidade Ativa para mais conteúdos que elevam sua mente rumo à abundância. Comente abaixo o que sentiu ou aprendeu com essas palavras e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa desse empurrão hoje. Assista aos outros 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora, cheios de insights transformadores. A persistência é chave. Não desista após dias. Como músculo, a mente precisa treino constante para se fortalecer. Use-a para quebrar crenças limitantes herdadas. Dinheiro é sujo, rico é pecado, prosperidade é para poucos. Substitua por verdades empoderadoras, reescrevendo o software mental. Hill sugeria um cartão com meta no presente, lido em voz alta com emoção ao acordar e dormir. Gradualmente, ações alinhadas atraem novas realidades, abrindo portas outrora trancadas. A diferença entre conquistadores e desistentes é aplicar essa lei.
Quem persiste vive mudanças extraordinárias, pois mente mudada altera vidas inevitavelmente. A autossugestão é a ponte do agora ao futuro sonhado. O que se repete com fé materializa-se. O segredo de Hill transcende tempo e fronteiras, funcionando para qualquer um, inclusive no Brasil vibrante. Incontáveis indivíduos, partindo do zero, aplicaram fé, autossugestão e persistência, transformando destinos de forma milagrosa. Esses relatos reais não são teoria, são provas vivas de que a prática gera abundância. Considere Silvio Santos, nascido em pobreza na periferia do Rio, filho de imigrantes gregos, iniciando como camelô vendendo canetas nas ruas. Enquanto outros viam limitação, ele visualizava grandeza, repetindo mentalmente que seria rico e dono de impérios. Essa autossugestão construiu um colosso televisivo, gerando fortunas eternas, mente criando o invisível em visível. Jorge Paulo Lemann, de família de classe média, cultivou mentalidade de crescimento, disciplina e foco desde cedo, sonhando grande como Hill ensinava. Enfrentou falhas, mas persistiu na visão, tornando-se bilionário global. Seu lema, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, encapsula a essência de Hill. Luísa Helena Trajano transformou uma lojinha de presentes no interior paulista em gigante varejista, o Magazine Luiza. Via rede nacional onde outros viam modéstia, repetindo visões com fé, inspirando equipes e atraindo impossíveis. Sua fé inabalável foi o fogo que a elevou. Ike Batista atraiu riquezas imensas com mente poderosa, mas perdeu por falta de equilíbrio e disciplina. Lição de Hill sobre alinhar poder mental a princípios sólidos ou castelos ruem. Ferrez, da periferia paulista, em meio à violência e pobreza, escreveu ideias em cadernos, repetindo que impactaria o mundo. Hoje, autor respeitado, inspira milhares com projetos sociais, provando autossugestão muda cenários adversos. No esporte, José Aldo, de família pobre em Manaus, visualizava campeonatos antes de lutar, repetindo invencibilidade. Tornou-se lenda do UFC, elevando o Brasil globalmente. Joel J., após fracasso olímpico, reprogramou mente para transformar dor em força, tornando-se palestrante renomado, ajudando multidões com disciplina e foco. Zezé de Camargo e Luciano, de infância faminta em Goiás, enfrentaram descrença, mas Zezé repetia a vitória musical, construindo carreira milionária. Imagine se, neste exato momento, uma força invisível dentro de você pudesse transformar sua vida financeira para sempre, libertando-o das correntes da escassez e impulsionando-o rumo à abundância que sempre sonhou. E se eu dissesse que essa força já existe, esperando apenas que você a desperte? Essa é a essência do segredo que Napoleon Hill desvendou há quase um século, um mistério que separa os que constroem impérios dos que apenas sobrevivem na sombra dos sonhos não realizados. Pense nisso com o coração acelerado, porque alguns, partindo do nada, erguem fortunas que ecoam através das gerações, enquanto outros, apesar de todo o esforço, permanecem presos em um ciclo interminável de lutas e frustrações. Não é mera sorte nem talento isolado, nem mesmo o trabalho árduo que define o destino. Se fosse assim, os pedreiros que erguem edifícios com suor incansável, os agricultores que plantam sob o sol impiedoso, as faxineiras que limpam incansavelmente lares alheios, seriam os reis e rainhas da prosperidade. Mas a realidade nos mostra o contrário, não é mesmo? Há uma peça oculta, uma chave sutil que Hill descobriu ao mergulhar nas mentes dos maiores titãs de sua era, homens como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e Theodore Roosevelt. Esses gigantes não apenas acumularam riquezas, eles moldaram realidades a partir do invisível, usando o poder da mente como uma ferramenta divina de criação. Hill passou mais de 2 décadas entrevistando esses visionários, desafiado pelo próprio Carnegie a desvendar o segredo comum que os unia, mas sem entregá-lo de bandeja. Era uma busca quase espiritual, uma jornada para que apenas os comprometidos, os que buscam com fome insaciável, pudessem encontrar a verdade nas entrelinhas.
E agora você está aqui não por acaso, mas guiado por uma lei maior que o trouxe até essas palavras. Talvez um chamado divino, uma resposta às suas preces sussurradas na calada da noite, ou o empurrão cósmico que sua mente precisava para iniciar a transformação. Ao aplicar esse segredo, sua existência financeira, espiritual e pessoal se elevará a patamares que hoje parecem inalcançáveis, infundindo cada dia com propósito e poder. Antes de mergulharmos mais fundo, permita que essa revelação toque sua mente. A prosperidade não nasce nos bancos ou nos mercados, mas no santuário da sua mente, onde pensamentos se tornam sementes de destinos grandiosos. Hill observou que todos esses milionários compartilhavam uma visão cristalina de seu futuro, tão vívida que atraía circunstâncias, pessoas e oportunidades como um ímã irresistível. O universo parecia conspirar a seu favor, mas isso era o reflexo de uma força mais profunda, a mentalidade milionária cultivada com disciplina e fé. Carnegie sussurrou a Hill: "Se você descobrir e aplicar esse segredo, jamais conhecerá a necessidade." E assim foi. Hill percebeu que a riqueza verdadeira floresce primeiro na mente antes de se manifestar no mundo físico. Não era apenas otimismo superficial, mas uma convicção inabalável que transformava obstáculos em degraus. Imagine um jovem brasileiro sem recursos ou apoio, devorando as obras de Hill em uma pequena cidade do interior. Sem conhecimento em economia ou diplomas avançados, ele começou a visualizar seus objetivos com intensidade, convencendo-se diariamente de sua capacidade ilimitada. Essa fé mental curvou a realidade. De um emprego modesto, ele ascendeu, formou-se, abriu seu negócio e hoje comanda uma empresa que fatura milhões anualmente. Não foi coincidência. Foi a aplicação silenciosa do segredo, provando que a mente, quando alinhada, cria milagres cotidianos. Reflita agora sobre sua própria jornada. Quantas vezes você abandonou um sonho por julgá-lo impossível? Hill descobriu que os verdadeiros vencedores possuíam uma teimosia sagrada, uma persistência que via a vitória antes mesmo de ela se materializar. Seus pensamentos não eram casuais. Eram carregados de direção, propósito e energia vital, infundidos com fé e disciplina. Muitos fracassados que Hill analisou tinham talento, oportunidades e até suporte, mas faltava a crença profunda de que mereciam o triunfo. Sem essa raiz interna, as chances escorriam como areia entre os dedos. A diferença não residia na inteligência ou na força física, mas na qualidade dos pensamentos que nutriam a mente. Esse era o tesouro invisível, o segredo que perdura através dos séculos. No Brasil de hoje, em plena era digital, esse princípio opera com a mesma potência. Quem alinha pensamento, fé e ação gera uma força imparável, plantando sementes férteis em solo mental preparado, colhendo abundância inevitável. Hill enfatizou que o segredo não é mero estudo, mas prática diária.